Olá, hoje nós estamos na Câmara Municipal de Santos porque o entrevistado de Porto em Revista é um vereador atuante, vereador por várias legislaturas, candidato à reeleição, tenho certeza que sim, que é o Antônio Carlos Banha Joaquim, que vai falar sobre pontos fundamentais do Porto de Santos. Um desses pontos fundamentais é a questão relacionada com a revitalização entre o Armazém 1 e o Armazém 8 e a construção do Mergulhão, porque hoje esta empreitada deixou de ser do prefeito Papa, deixou de ser do PMDB para passar a ser um problema, uma questão de honra da cidade. Boa tarde, Banha. Boa tarde, Lauro Tubino, boa tarde aos telespectadores do Porto em Revista. É uma honra estar aqui no teu programa e estar falando das dificuldades, principalmente do nosso porto. Não basta ter o título só de maior porto da América Latina, não basta nós termos aí as perspectivas do pré-sal e dos seus conglomerados e principalmente das cargas que se batem recordes praticamente todos os dias, se você não analisa e tem um equilíbrio com a qualidade de vida, com os postos de trabalho e com a capacitação e principalmente a integração do porto com a cidade. A gente tem, dentro de um contexto, lá há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e me lembro até quando chegava aqui na Câmara, nos idos de 97, nós dizíamos que o Porto de Santos era uma verdadeira caixa preta, indefaçável, inviolável, nós não conseguíamos informações para participar do processo. E a questão era uma prepotência muito grande do governo federal, uma arrogância dos dirigentes que aqui passavam pela Porto de Santos, pelos dirigentes da Codesp, e aos poucos nós fomos quebrando algumas barreiras, alguns paradigmas com relação a esse relacionamento, porque o Porto achava que tinha uma cidade. E, na verdade, a cidade tem o Porto. A cidade é uma cidade maravilhosa, a cidade de Santos, de qualidade de vida, de vários trabalhadores daquela oportunidade, em transição com a lei de modernização dos portos, praticamente perderam seus postos de trabalho. Perdemos estivadores, perdemos conferentes, consertadores, alguns terminais fecharam, agências de navegação praticamente encerraram suas atividades, e aí foi crescendo o movimento tecnológico, o movimento do porto, a questão dos modais de carga foram se transformando, muitas cargas a granel começaram a ser transportadas de uma maneira diferente, ou seja, a carga geral ela deu uma baixa com o advento do container, e a containerização das cargas ela demandou espaço também, porque a partir do momento que você começa a pegar essa carga geral e estufar em container ou retirar essas cargas para encaminhar aos seus respectivos pátios e armazéns, você precisa de espaço. E é uma coisa que a cidade de Santos a gente vê a olhos nus, que cada dia que passa cresce, o metro quadrado da área é muito caro, nós não temos mais áreas disponíveis para fazer essa infraestrutura necessária. Alguns pontos que estão aí no papel praticamente se arrastam há longos anos, 20, 30 anos, a gente fala aqui em túnel ligando Santos-Guarujá, a gente fala da questão de alguns pontos de atracação que estão praticamente hoje na mão da iniciativa privada e que automaticamente não basta você fazer um plano de espaço físico, ou seja, um plano de uso e ocupação do solo, um programa na prefeitura e também um plano diretor físico, se você não tiver esse plano diretor físico dentro do próprio porto, porque o porto está dentro da cidade e você vai fazer as limitações entre a área residencial, a área mista, minimizando o impacto, favorecendo a convivência, a harmonia e, logicamente, se você não cresce, você fica como a China, você tem que transformar aqueles portos em prateleiras. Você vê que são grandes prateleiras praticamente hoje no mercado chinês, eles crescem como prateleiras, como supermercados. Então tem pátios de containers de 8 andares, de 6, 7, 8 andares os pátios, os terminais, os caminhões entram lá, são estufados esses containers, são colocados eles vazios ou cheios em terminais apropriados dentro da área primária do porto.
ou seja, não tem onde crescer essa demanda, então você tem que ter a ajuda do município de Guarujá, por exemplo, que tem uma área ociosa muito grande dessa parte de infraestrutura, que nesta ligação nós teríamos um porto único, ou seja, somando Santos, Guarujá e Cubatão, nós bateríamos recorde, quebraríamos ainda mais a questão de disseminar nas áreas voltadas do porto a oportunidade dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, as pessoas que moram na cidade, vivem na região, trabalhar na área portuária, ou seja, criar mais postos de trabalho, muito mais, com offshore, com pré-sal, com as cargas movimentadas e, quiçá, como a gente está falando aqui do 1 ao 8, a questão e a necessidade desse mergulhão, há quantos anos nós nos conhecemos por gente que aquela área está miseravelmente 20 anos ou 25 anos paralisada, suas atividades, não atraca navio, não se faz nada, se projetou várias coisas, se jogou dinheiro fora, o que se jogou de dinheiro de aterro naquela área do 1 ao 8, praticamente consumimos aí o dinheiro do erário e não se transfere nem para a União, nem para o município. Hoje já tem uma história. Hoje aquela luta, que essa luta não é, como você bem disse, não é do PT nem do PMDB, é uma luta suprapartidária da sociedade, é uma área nossa que está degradada. Você vai matar 3 coelhos com uma paulada só. Ou seja, você vai revitalizar o centro, otimizando aquela área. Não existe a possibilidade de você fomentar aquela atividade para um terminal de passageiros, por exemplo, ou construir uma rede hoteleira naquela região, porque você otimizaria a praça hoteleira, as marinas e a questão da atracação de navios transatlânticos, que hoje falta berço para esse tipo de atividade. E a gente sabe que o Concais hoje está superlotado, está saturado a sua capacidade de atendimento. A gente vê até turistas sentados no chão. Então, precisa de outro ponto de passageiro, mas se não fizer o mergulhão, as cargas tiverem um caminho diferenciado das pessoas, do turismo e a revitalização do centro, que é uma realidade. A construção das torres da Petrobras, a área do Valongo revitalizada, o Museu Pelé, as áreas todas do entorno do centro da cidade, logicamente, precisa e devem passar por esta grande obra. Você vai perguntar para mim, tem projeto? Tem projeto. Está dividido em várias etapas. E a preocupação do prefeito Papa, nesse mesmo momento que nós estamos fazendo essa entrevista com você, o Papa está sentado com o Michel Temer, com o ministro dos Transportes, está sentado com o ministro do Turismo e tentando viabilizar uma parcela daquele dinheiro, aquele montante destinado para a melhoria de portos e aeroportos, que é o caso, para investimento do PAC, até 2014 a gente tem essas obras prontas, ou seja, mas tem que começar agora, imediatamente, porque se cai no esquecimento, se muda governo, se muda o presidente da Codesp, se muda o prefeito de Santos e se recolhe tudo aquilo que já foi caminhado. Então o importante agora é serrar a fileira. Governo do Estado, governo federal, a Codesp, o prefeito, seja quem for o candidato, estamos no ano eleitoral, seja quem for a corrente ou a bandeira, é de principal e fundamental importância realizar essa obra com mergulhão, com atividades portuárias e, quem sabe, no presente não muito longo, nós temos que definir novamente todas as áreas e discutir área por área dos berços de atracação no Porto de Santos. Por que isso? Porque esse porto tem mais de 200 anos. O crescimento e o boom imobiliário acabou com todos os espaços praticamente colocados na cidade. Então, existem alguns terminais, como, por exemplo, os grãos, os terminais de soja, o terminal de pellets, os containers. Eu acho que a área da Ponta da Praia ela vai chegar uma hora que ela satura. E ela vai ter que revitalizar isso ou para o Guarujá, ou para a área do Saboó, ou se expandir na Lemoa, mas isso vai precisar de um estudo mais profundo, vai precisar de uma participação mais efetiva da sociedade e do governo, porque o porto só se transforma e só se fortalece, só se cria e aumenta o seu tamanho a partir do momento que apresenta um tipo de modal e um transporte mais rápido e eficiente. Você vai precisar... Qual é o gargalo de Santos hoje? As áreas retroportuárias. E nós vamos ter isso só com a ligação Santos-Guarujá
e com a realização de outras rodovias que assessorem a Anchieta, o sistema imigrantes, que hoje também já está saturado. Quem sabe o sonho do Erasmo Dias ou do Oswaldo Justo com relação a Itanhaém, Parelheiros, saia do papel e possa favorecer também com esses aeroportos aí com relação ao Guarujá, com relação a Itanhaém. Eu sei que hoje passa uma discussão, não basta ser bom só para a cidade de Santos, nós temos que praticar principalmente a cultura do cidadão metropolitano. Tem que ser bom, tem que ser equilibrado, para que todas as cidades que compõem esse complexo da Baixada Santista possam ter os seus filhos bem assistidos, em moradias dignas, com habitação, com qualidade de vida e, principalmente, com trabalho e com dignidade. Bom, nós vamos fazer um rápido break e voltamos logo com o Antônio Carlos Banha Joaquim. Nesta entrevista bastante interessante, nós vamos falar mais um pouco ainda sobre projeto Mergulhão e outras coisas mais.